ainda estamos tratando sobre o livro de Apocalipse, ainda na primeira sessão, sobre o tema aí, né, da nossa sequência de estudos, a vitória do Cordeiro e de sua noiva. E nós iniciamos o estudo, já fizemos a introdução, falamos de alguns simbolismos, de algumas situações relacionadas à pessoa de Jesus. E entramos nessa primeira sessão que vai do capítulo 2 até o final do capítulo 3, que são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, as igrejas que são destinatárias desta revelação, e que nos mostra, que nos aponta dentro desse período que vai desde a primeira vinda de Cristo, da sua ascensão, até o retorno de Cristo. O período do Apocalipse é sempre o mesmo. Nessa primeira sessão, mostrando então que Jesus está presente na sua igreja, conhece as suas obras, sabe o que está fazendo e o que está deixando de fazer, e ao mesmo tempo Jesus nos exorta a estarmos sempre em fidelidade, em arrependimento, em harmonia e comunhão com Ele, para vencermos as ameaças que a igreja passaria durante esse período de tempo. E aí nós começamos a estudar e vimos que cada uma dessas igrejas, na verdade, vai enfatizar um desses perigos de modo paralelo, né, contando e recontando a história, em alguns momentos trazendo mais detalhes, mas trata de um período dessas 7 cartas, as 7 igrejas, cartas direcionadas ou dirigidas a todas as igrejas de todos os lugares, em todo o tempo, durante esse período, desde a primeira vinda ou ascensão de Cristo até a sua volta. Nós já caminhamos um pouquinho, nós já trabalhamos aí com a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E hoje nós pretendemos aí trabalhar com a carta de Filadélfia e Laodiceia, ok? Nós vamos dar uma relembrada aqui, alguns princípios aí do livro de Apocalipse. Então nós sabemos que o livro que foi trazido é a última revelação, trazida pelo próprio Cristo, e traz uma situação que apresenta as tratativas sobre a igreja, sobre o mundo, sobre a sociedade de um modo geral, até o último dia, até os fins do tempo, e trata inclusive do julgamento e da inauguração do estado final. Nós vemos que o livro apresenta aí então que Jesus Cristo, como o líder, o cabeça da igreja, ele possui um conhecimento detalhado da sua igreja. Por isso, nas 7 cartas nós vamos encontrar o verbo conhecer. Nós já fizemos esse paralelo. Você sabe que o verbo parecer no Novo Testamento, ele traz uma bagagem do hebraísmo, ou do hebraico, que é um verbo de intimidade, né, e que acaba trazendo essa ideia. Então, toda vez que o verbo conhecer nas Escrituras, no Novo Testamento, aparece, você deve ter essa bagagem de que trata de um conhecimento muito além do simples fato de saber o que é ou quem é, mas de sim ter uma intimidade, um contato, algo muito, muito maior do que aquilo que nós entendemos de uma perspectiva ocidental, né? Esse verbo é usado como eufemismo em alguns casos, o exemplo de José e Maria, que diz que José então tomou Maria por sua esposa, porém não a conheceu até que ela deu à luz ao menino. Esse conheceu de uma maneira de eufemismo, apontando que ele não teve intimidade sexual com ela. Mas o verbo conhecer, quando refere-se a Deus para com o povo, aponta uma intimidade espiritual, de amor, inclusive salvífico, né? Quando Jesus em Mateus 7 diz para aqueles que faziam muitas coisas em seu nome, mas não viviam uma vida santa, praticavam a iniquidade, ele dizia: eu nunca vos conheci.
eu nunca tive intimidade, eu nunca vos amei intimamente ao ponto de salvá-los, essa é a ideia. Tudo bem? E lembrado isso, então nós vemos que Apocalipse apresenta Jesus como aquele que anda no meio dos candeeiros, cumprindo a promessa de que estaria conosco de um modo espiritual, obviamente, né? Mas estaria conosco até a consumação dos séculos. As cartas do livro de Apocalipse mostram o conhecimento de Jesus com o objetivo de santificá-las. O número 7 nós vimos que é dentro do simbolismo bíblico, em especial apocalíptico, aponta para a ideia de completude, inteireza, perfeição. Vimos a localização das 7 igrejas, né, na Ásia Menor ou na Ásia. Vimos também sobre a tentativa da escola cronológica de interpretação de Apocalipse, né, pensando que cada igreja representaria um período específico na história da humanidade. Nós vimos que essa ideia não prevalece, porque o próprio texto nos mostra elementos que derrubam essa tese. O simples fato de que as características de cada igreja são aplicáveis em cada igreja, em cada época, em cada lugar, e o fato de que sempre tem a afirmação de que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas, ou às igrejas, e não simplesmente a uma igreja específica. Então, pontos favoráveis é o paralelismo. Nós já vimos que essa carta sempre seguindo um padrão paralelo, todas elas seguem o mesmo padrão. As avaliações, advertências, exortações, promessas são aplicáveis a todas as igrejas, em todos os lugares, em qualquer tempo. E aí nós chegamos aqui nesse slide, que é um slide importante, você tem isso na apostila também, que é um resumo das avaliações de Jesus, das ameaças para a igreja. E elas podem ser divididas nesses 3 grupos, provavelmente você pode encontrar com outros termos, né? Apatia espiritual, desânimo, mas o esfriamento espiritual é tratado em Éfeso, Sardes e Laodiceia, uma das cartas que a gente vai ainda trabalhar hoje. A perseguição religiosa é tratado em Esmirna e Filadélfia nós vamos trabalhar hoje. E heresias e liberalismo é tratado na igreja de Pérgamo e Tiatira, que também era uma grande ameaça, para a igreja de hoje, em especial aí o engano. Depois nós vamos fazer uma conexão, você vai ver que essas 3 ameaças, de certa forma, estão relacionadas aos 3 aliados de Satanás. Lá na frente você vai ver que Satanás ele age no mundo através dos seus aliados, né? Ele está preso no sentido de que não pode mais enganar as nações, por isso o Evangelho então tem permissão, autorização pelo próprio Deus de alcançar os seus eleitos. Então o Evangelho avança por todo mundo, mas Satanás ele levanta 3 aliados para combater a igreja, né? A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a prostituta ou a Babilônia. E você vai ver que depois há uma relação dentro desse paralelismo, uma relação desses aliados agindo, né, contra a igreja, ameaçando a igreja, seja através da perseguição, na figura da besta que emerge do mar, seja nas heresias, nas vãs filosofias, nos erros doutrinários, no liberalismo, que a besta que emerge da terra, esse esfriamento, ou seja, essa apatia espiritual por amar mais o mundo e os prazeres do mundo, que são uma ação da prostituta ou da grande meretriz da Babilônia. Então, conforme a gente for estudando, você vai fazendo essa conexão, mas eu quero já chamar a sua atenção, porque esses 3 perigos aqui
da primeira sessão, então são repetidos em todas as outras sessões. Esses perigos continuam e sempre é uma realidade na vida da igreja. E nós precisamos tomar cuidado, nós individualmente, como igreja também, para que não venhamos a amar o presente mundo e as paixões e os desejos e os sonhos e o padrão desse mundo e, consequentemente, cair no esfriamento, né? Amar mais o dinheiro, o prazer e tudo, e viver esse mundo como se não houvesse a expectativa do céu. A questão da perseguição, pessoas se levantando contra a igreja, nações, leis, organismos, instituições, né? Nós temos visto isso de uma maneira bem clara, inclusive esses dias nós temos visto isso. A própria Organização Mundial da Saúde, como um braço de todo o sistema governamental, né? Da besta que emerge do mar, trazendo perseguição, inclusive autorizando o aborto em alguns casos, quando você toma conhecimento desse período aí. E as heresias e o liberalismo, onde hoje talvez, né, todos os ismos aí que a filosofia e as falsas religiões trazem, esse ecumenismo, e meu Deus é um só, o importante é o amor, mas não o amor bíblico, né, o amor que tolera toda e qualquer prática, como se não houvesse um único Deus absoluto. Então, nós estamos vivendo justamente isso, irmãos. Então, esse slide aqui que você tem aí sempre em destaque aí, né? Você que está com a sua apostila, é a página de número, deixa eu ver aqui, 34, tá bom? Então você que está com a sua apostila, página 34, essa é uma página importante para que você possa se lembrar dela constantemente. Vamos lá então, vamos lá para a carta de Filadélfia, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Já vimos aí sobre as 5 primeiras, né? Estou passando aqui rapidamente, porque nós já estudamos. Se porventura você perdeu algum dos estudos, é só entrar lá na página, nosso canal do YouTube, né? Procura lá, Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara. Tem lá o playlist do curso de Apocalipse. E aí é só ver lá, aula 4, os candeeiros, parte 1 de 3, parte 2 de 3, e hoje nós estamos na aula 4, parte 3 de 3. Então vamos lá, chegamos então em Filadélfia, a carta à igreja de Filadélfia. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei aqui. Vamos ler juntos? Você acompanha a leitura enquanto eu faço daqui por conta da transmissão. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que a igreja de Filadélfia ela não tem nenhuma exortação, né? Nós temos aqui uma característica interessante, porque você não encontra nenhuma crítica. A única coisa que você tem é uma instrução para que eles continuem fiéis, perseverando aí na fé, obedecendo a Cristo, honrando o seu nome, guardando a sua palavra. Então, geralmente é uma igreja padrão, né? Que todo mundo gostaria de estar vivendo numa igreja como essa, tá certo? Filadélfia era uma igreja muito fiel, perseverante, obediente, se dedicava a honrar a Cristo. Veja aí o verso 8, né? Conheço as tuas obras, eis que tem posto diante de uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Veja, é uma igreja que talvez não era muito numerosa e que não tinha muito recursos, comparado com as outras. Entretanto, ela é fiel. Veja o que diz: guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa é uma questão importante, irmãos. Guardar a minha palavra. Mais uma vez, nós voltamos no mesmo ponto. As Escrituras, a palavra do Senhor, a revelação especial, é a única segurança que nós temos. Se a Bíblia não é importante para uma igreja, essa igreja ela já perdeu o seu propósito maior da sua existência. Se a palavra do Senhor, o confronto que essa palavra traz, a exigência de arrependimento, de santidade, de fidelidade, de obediência, não fizer diferença na vida daqueles que se dizem cristãos, na verdade essa igreja não é uma igreja verdadeira de Cristo. É uma igreja que já abraçou todas as paixões do mundo presente, né? E Deus há de aplicar sobre ela os flagelos que ele mesmo disse que aplicaria aqui. Portanto, preservar a palavra e o testemunho de Jesus, veja, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus é o Senhor, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Rei, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo e único digno de todo louvor, de toda adoração. Nós sabemos que Ele venceu e por isso a sua igreja também vencerá. Nós não podemos negar o nome de Cristo, seja lá por que situação for. Muitas vezes nós negamos o nome de Cristo quando abraçamos exigências dos nossos tempos, né? Nós vamos ver que muito daquilo que está relacionado ao chamado número da besta está relacionado às ações e aos pensamentos do mundo moderno, ou de um mundo sem Deus, de um mundo contrário à vontade de Deus. O padrão que Deus espera de nós é que guardemos a sua palavra, o seu ensino, a sua sã doutrina e não neguemos o seu santo nome. A igreja de Filadélfia ela tinha essa característica. O verso 10 ainda vai dizer, né, mais uma vez, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus vai proteger, né? Deus vai estar com o povo dele no momento dessas dificuldades que sobrevirá. E são vários momentos durante a história que apontam para situações de perseguição ou de grande sofrimento. O foco aqui é hora da provação, né? Então são momentos de perseguição e sofrimento que a igreja passará. Isso aconteceu durante o percurso da história e obviamente virá a grande tribulação.
ok? Então veja, eles, apesar de serem uma igreja pequena, com poucos recursos, né? Tinha pouca força, era uma igreja fiel ao Evangelho, fiel ao testemunho de Jesus Cristo, à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Isso fazia da igreja Filadélfia, portanto, esse modelo. Era uma igreja fiel que recebe a bênção de poder fazer mais ao Senhor da igreja. Jesus promete pôr uma porta aberta diante dela. Isso significa uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, porque esse é o grande objetivo da igreja. Muitas vezes as pessoas pensam, Deus vai abrir uma porta para a igreja vai ficar próspera, a igreja vai ser rica, a igreja vai ter recursos. Não. Ele tem pouca força. A igreja de Filadélfia continua tendo pouca força, no sentido de um grupo, comparado com as outras igrejas, menor e financeiramente talvez menor. Mas ela tem grande oportunidade de pregar o Evangelho. Ele tem a grande oportunidade de cumprir a missão, pois essa é a principal tarefa que o Senhor nos outorgou como igreja. É lógico que a principal atividade é a nossa adoração, glorificar a Deus em todas as coisas, mas como função, como missão, nós temos o cumprimento de pregar o Evangelho. Então essa grande oportunidade da porta aberta não é riqueza para a igreja, mas sim a oportunidade dela pregar o Evangelho, a grande oportunidade dela anunciar o Evangelho e de colher frutos. Vamos ver dois textos aqui que eu separei para você. O primeiro, Colossenses, capítulo 4. Abre lá comigo. Colossenses, capítulo 4, verso 3. Vou ler o 2, né? Dentro dessa período, diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós. Paulo pedindo oração para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Veja, Paulo pede a oportunidade para que Deus abra a porta para ele pregar. Então a porta aberta aponta para a oportunidade de se pregar o Evangelho. Irmãos, muitas igrejas não têm tido essa porta aberta. A igreja brasileira ainda tem essa porta aberta. Não sei por quanto tempo, mas ainda tem. Tem alguns lugares nesse mundo que essa porta não está tão aberta. A igreja não tem a permissão para pregar o Evangelho, para falar dos mistérios de Cristo. O outro texto que eu quero que você dê uma olhada para confirmar essa interpretação que a gente está trazendo de Apocalipse é Atos capítulo 14, verso 7. Né? Paulo e Barnabé nós estamos aqui no registro de Lucas, no capítulo 14. Eles estavam em Icônio, entraram junto na sinagoga judaica e falaram de modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como gregos. Verso 3, demoraram ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo por mão deles fizesse sinais. Mas dividiu-se o povo da cidade, surgiu um tumulto, tentaram apedrejar. Veja, não é prosperidade o abrir porta, mas sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então a ideia era sempre que a dificuldade muitas vezes servia como uma oportunidade para se pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Mesmo o sofrimento que porventura vem na igreja deve conduzir essa igreja a pregar o Evangelho. Irmãos, nós temos estado nesse isolamento, né? Nessa questão da quarentena, proibidos de nos reunir,
Mas isso não impede a palavra. Porque mesmo que estivéssemos algemados, como Paulo, nós podemos pregar os mistérios de Cristo. E hoje, com as ferramentas que vivemos, você tem inúmeros contatos, pessoas que talvez você não fale há tanto tempo e por conta agora do isolamento te permite dar uma olhadinha aí nos seus contatos e falar dos mistérios de Cristo para ela, apresentar, né, a palavra de Deus. A igreja ela precisa entender que o seu propósito, seja qual situação que estiver vivendo, qual circunstância esteja vivendo, o seu propósito é pregar o evangelho e recolher os frutos que o próprio Deus nos der. Então, dentro de um contexto bíblico, porta aberta é sempre oportunidade para pregar o evangelho. Ótimo. Vamos caminhar aqui um pouco mais em Filadélfia. A mensagem de Filadélfia diz que os tempos seriam difíceis, né? Então, os tempos complicados. No verso 10, diz que virá a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, né? Mas apesar desses tempos difíceis, há uma promessa de que o Senhor Jesus guardaria os seus fiéis nessa provação. A igreja é motivada a continuar fiel. A ideia, irmãos, é que essa grande provação, né, essa hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, é uma situação que a igreja vai passar, mas a igreja vai ser preservada de alguma forma pelo Senhor. Obviamente que algumas das situações vão chegar até nós, mas Deus há de nos preservar e nos guardar, pois assim a sua palavra diz. O paralelo que nós temos são as pragas do Egito, né? O povo de Israel não foi retirado do Egito antes das pragas. Eles estavam lá enquanto Deus estava aplicando a praga sobre os ímpios e debaixo do cuidado da proteção do Senhor. Então, toda e qualquer situação adversa nos aponta para o fato de que os crentes passarão, mas com a garantia de que Deus estaria guardando e protegendo. A igreja, portanto, é motivada a continuar fiel apesar das circunstâncias. Vamos ver aqui uma relação, né, da soberania de Deus versus a responsabilidade pessoal. Deus, na sua soberania, vai trazer a grande provação, ou a provação que virá sobre o mundo, também vai guardar, mas exige da igreja que essa se mantenha fiel. Existe aí uma relação, né, onde ele diz, eu te guardarei da hora da provação, soberania de Deus, né? E aí no verso 11 ele diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, conserva o que tem o quê? Sua fidelidade à palavra e a sua fidelidade à pregação, ao testemunho. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Fidelidade escriturística e fidelidade da pregação da palavra. Então, Deus aponta para o fato de que guardaria o seu povo, a ação soberana de Deus, mas ao mesmo tempo exige, conserva o que tens. Aquilo que é responsabilidade nossa, devemos cumprir em fidelidade, obediência e santidade ao Senhor. Vamos agora fazer aquela sequência que nós fizemos com as outras cartas, né? Então vamos lá. Filadélfia, destinatário, a igreja de Filadélfia. Quem é o remetente? Como que Cristo se apresenta aqui? Né? Ele se apresenta, o verso 7, o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. É lógico que isso tem uma relação com o Antigo Testamento, que aponta para o sucesso, né, que Davi teve nas suas intervenções, em seus planos, em seus avanços, em suas atividades, principalmente das suas atividades
de avanço territorial e bélico, né? Então vamos lá, a avaliação que é dada é que essa igreja é aprovada, é uma igreja fiel na doutrina e na prática, guarda a palavra e o testemunho dela é verdadeiro, não nega o nome de Jesus, né? Não nega o nome que é santo, que é verdadeiro, que é poderoso. Essa é a ideia. Não existe nenhuma crítica, nenhuma condenação, apenas uma exortação, uma orientação para que a igreja permaneça fiel, confiando na proteção do Senhor, mesmo eles não tendo muita força, ou como diz, que tens pouca força, e mesmo sendo exortados que viriam dias difíceis. Então essa igreja ela é orientada a permanecer fiel. Olha, continue guardando a minha palavra, continue pregando fielmente o nome de Jesus, não negue o nome dele, seja fiel com a sã doutrina, seja fiel nas suas práticas, no seu testemunho, no seu evangelismo, mesmo tendo pouca força e mesmo sabendo que virá dias difíceis, mesmo sabendo que virão dias de provação, de sofrimento. Essa é a ideia que vai ser apontado aqui. Então a exortação é: conserva o que tens, mantenha o seu padrão aí de fidelidade escriturística, de testemunho, de prática, de serviço, mesmo sabendo dessas situações. A promessa é viver em intimidade com Deus na Nova Jerusalém. O verso 12 diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário. O negócio, coluna, simboliza essa perspectiva de fidelidade, né? Algo que não vai mudar, né? Que é ali, que está ali. Você não pega uma coluna da casa e tira para um lado para o outro, muda de qualquer forma. É algo que mostra que está ali de fato firmado. Então a ideia, a promessa de estar firmado, arraigado, alicerçado, unido no santuário de Deus, ou seja, em comunhão com Deus, e daí jamais sairá. Né? A ideia sempre dessa perseverança e da promessa, do cumprimento da promessa. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, onde ele já diz aqui, né, que vem do céu, já apontando para uma realidade aí futura, não da Jerusalém terrena. A ideia do reino terreno sempre é descartado, né? O meu novo nome, né? Jesus terá esse nome, a ideia de gravar o nome, de gravar o selo de Deus, a marca de Deus sobre esse que é fiel. Tudo bem? Então, dessa forma, nós vimos que a igreja em Filadélfia é convidada a permanecer fiel, apesar das circunstâncias. Por isso que ela é contada entre as igrejas que passariam por perseguição religiosa, por dificuldade, né? Mesmo porque no verso 9 vai dizer que ela vivia num contexto de que alguns que se declaravam judeus a perseguiam, mas Deus vai mudar essa realidade fazendo com que eles se arrependam e peçam perdão, né? Mas eles viviam diante dessa situação. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeu, não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, havia esse conflito, esse confronto com esse grupo judaizante, provavelmente, que ameaçava a igreja. A igreja estava dentro de um contexto de perseguição religiosa, passaria por uma situação de provação, mesmo já com a promessa que Deus ia guardar, mas passaria, e que deveriam manter então a sua fidelidade à palavra de Deus e ao testemunho do Senhor Jesus. Ok? Vamos ver se nós temos aqui alguma pergunta específica aqui sobre Filadélfia. Acho que está tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos caminhando aqui. Aqueles que chegaram aí depois aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá certo? Vamos lá, Laodiceia. Vamos passar então para a leitura
do texto bíblico. Eu vou ler aí, os irmãos acompanham, portanto, a carta à igreja em Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Chegamos aí na última carta, né, que a semelhança da primeira aponta para a apatia ou esfriamento espiritual, a igreja de Laodiceia. A diferença é que, enquanto Éfeso tinha fidelidade doutrinária, né, nós vemos aí que ele inclusive odiava as obras dos nicolaítas, como Jesus também odeia, lá em Éfeso. A igreja de Sardes, que também estava passando por esfriamento espiritual, né, que tinha lá um grupinho só que não contaminaram as suas vestiduras, né? E agora chegamos então a Laodiceia. O contraste com Filadélfia é gritante, né? Ninguém quer estar, para aqueles que seguem a linha da cronologia e que identificam que nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, para eles, né, eles falam assim: isso aqui é terrível, nós não queremos isso. Mas, na verdade, dentro do paralelismo, sempre houveram igrejas que se enquadram no padrão da igreja de Laodiceia. Inclusive hoje, existem igrejas que se enquadram no padrão da igreja de Laodiceia. Igrejas soberbas, né? Igrejas que se envaidecem pela sua pompa, pela sua história, mas achando que é alguma coisa, né? Que é importante, né? Mas que não é nada. E é igreja que pensa que é rica, que é abastada e que não precisa de coisa nenhuma. Não precisa nem de pastor, né? Não precisa nem de alguém fiel para puxar a orelha. Mesmo Jesus dizendo que ele repreende e disciplina quanto ama. Mas eles não querem, não precisamos, né? E aí essa igreja se acha abastada, e quando chega um doido e chama de infeliz, miserável, pobre, cego e nu, coitado, vai para o espeto, né? Então essa é a característica da igreja de Laodiceia, que é a característica de muitas, infelizmente muitas igrejas, principalmente no contexto ocidental, onde você não tem perseguição religiosa, mas você tem essa apatia, esse esfriamento espiritual, porque as igrejas são soberbas e acabam deixando Jesus fora da porta. Veja que é justamente nessa carta
lá no verso 20, que é dito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Quer dizer, está fora. Entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu já vou falar aqui mais para frente, nós vamos mencionar, mas esse verso aqui muitas vezes é usado erradamente, de um modo fora do contexto, para evangelismo. Alguém está falando para alguém: você precisa dar uma chance para Jesus, aquela coisa: Jesus é cavaleiro, ele fica à porta batendo, se você ouvir a voz de Jesus e abrir a porta, então ele entra na sua casa. Não, não é nada disso. Aqui o contexto é de igreja. Veja que situação. Jesus, que anda no meio dos candeeiros, que conhece todas as suas igrejas, foi colocado para fora da sua igreja. Por quê? Porque a igreja pensou que não precisa de nada, inclusive não precisa nem de Cristo. Não precisa da palavra, não precisa da Bíblia, não precisa de pastor, não precisa de nada. E Cristo diz: eu estou à porta e bato, arrependa-te, volta, para com isso. Então esse texto aqui não é para ser usado num contexto de evangelismo, como se Jesus estivesse batendo a porta do coração de alguém. A palavra do Senhor, ela chama, né? E a ação do Espírito Santo chama, e quem tem ouvidos ouça, né? A palavra do Senhor, e Deus então resgata. Então essa história: abre a porta do seu coração, dá uma chance para Jesus, não é aplicável em evangelismo, porque o texto aqui não está falando de evangelismo, o texto está falando de uma igreja soberba, de uma igreja que se envaideceu por conta da sua riqueza, por conta da sua história, por ser abastada, por pensar que não precisa de coisa alguma. Ela está cheia da sua empáfia e por isso colocou Cristo para fora. Mas vamos entender um pouco mais disso aqui. Laodiceia era uma cidade bem desenvolvida, com fontes de águas quentes, águas termais, né? Uma importante escola de medicina que produzia um colírio e fabricação de bons tecidos, ou seja, era uma cidade rica, uma cidade próspera, e consequentemente a igreja também se fazia de pessoas que tinham condições financeiras boas e que podiam proporcionar para essa igreja uma condição de destaque nessa sociedade, né? Essa sociedade próspera. Era uma cidade onde o povo era arrogante, o povo era altivo, justamente por conta do modo de vida abastado que Laodiceia oferecia. A riqueza e a prosperidade geravam vaidade e orgulho. Então veja, irmãos, a cidade acabava influenciando a postura da própria igreja. Ao invés da igreja ser um instrumento de mudança social, de cosmovisão, de influenciar a comunidade, a própria sociedade influenciava a igreja. A igreja era justamente a cópia do padrão das pessoas daquela cidade, né? A soberba, a arrogância, a altivez, né? A perspectiva de ser dono, de pensar que é quem manda, né? Que a cidade tem dono, que a igreja tem dono. Então era uma característica da cidade de Laodiceia que acabava refletindo para a igreja de Laodiceia. É muito interessante, né? Você conhecer um pouco da história dessas cidades onde estavam as 7 igrejas, porque refletem muito da condição da própria igreja. Uma igreja, então, abastada, né? Rica, próspera, mas ao mesmo tempo era tão altiva que Jesus tem vontade de vomitá-la, né? Essa é a situação. Vamos caminhar. Até o pessoal da igreja era orgulhoso. Vamos dar uma olhadinha aí? Irmão, você deve estar aí, né? Pensa: puxa vida, quando que o pastor fez esse estudo? Só para não ter que pôr aquelas letrinhas embaixo, né?
as coincidências, tarará, é mera... Então, sabe o que tinha? Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Esse estudo desde o meu início de ministério, tá certo? E de um modo muito especial aí, pelo menos aí uns 10 anos atrás, tá certo? Pois a palavra não muda. A palavra não muda. A igreja sempre existirão igrejas como a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também de Laodiceia. Então vamos ver aqui o verso 17 da carta à igreja de Laodiceia, vai dizer assim: pois dizes, a igreja diz, mas fala, enche a boca aí, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Uma igreja extremamente orgulhosa, altiva, que pensava que estava por cima de todas as coisas e que não precisava absolutamente de nada e de ninguém. Não precisava nem mesmo de Cristo. Veja, vamos fazer uma comparação aqui com Lucas, capítulo 18. Dá uma olhadinha lá comigo. Lucas, capítulo 18. Na parte da parábola do fariseu e do publicano, é a postura da religiosidade, né? A soberba religiosa é uma desgraça. Veja o que diz aí: o fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Sabe aquelas orações assim? Que o cara faz para chamar a atenção de todo mundo, para ser ouvido de todo mundo. Pura religiosidade. Pura religiosidade. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, vamos ver o outro lado aí, né? Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Então veja, a igreja de Laodiceia era formada por religiosos, fariseus, como esse aqui relatado na parábola do fariseu e publicano. Pessoas que se colocavam acima da necessidade, como se, pelo simples fato de serem prósperas, já demonstrava que Deus estava cuidando delas. É muito complicado, irmãos, porque muitas vezes as pessoas olham para a situação financeira, de prosperidade, de ausência de problema, como se fosse uma marca de que Deus está abençoando, de que Deus está ali com ela, de que ela está agradando a Deus. E, na verdade, é o contrário. Quando você olha para as Escrituras, você vê que o ímpio prospera. Você vê que o tranqueira, aquele que não teme a Deus, aquele que às vezes está sendo cegado pelo próprio Deus, não tem dificuldade nenhuma para viver a vida dele no curso dele. E o justo, como Asaf no Salmo 73, tem tudo de ruim. Passa por 1001 situação. E ele se compara com o ímpio e vê que o ímpio não acontece nada com o cara. Dá tudo certo na vida do ímpio. Quando você olha para o povo de Israel, mesmo nos momentos mais fortes e abençoados do povo de Israel, sempre levantaram-se outras nações maiores. O fato de ser abençoado financeiramente, ter prosperidade, não é prova do amor de Deus e nem prova de que Deus está aprovando a sua postura. A maior prova do amor de Deus para conosco está no fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores.
E Paulo se coloca na situação do pior pecador, reconhecendo que precisa. Agora, quando a pessoa é religiosa, ela se coloca numa posição que ela não precisa de Deus. As suas obras, a sua postura, o seu conhecimento, a sua aparente comunhão com Deus é suficiente. E aí ele olha para as questões terrenas. Tá vendo? Eu estou sendo próspero, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, sou abastado, sou rico. Então Deus está comigo, Deus está tudo bem comigo. Porque se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, Deus estaria pesando a mão. Calma, o juízo é lá no final, meu amigo. O juízo é lá. Aqui, prosperidade não significa absolutamente nada. Inclusive, Jesus está falando para as igrejas que muitas delas que tinham pouca força, que eram pobres, mas essas sim eram abençoadas. E aquelas que pensavam que era muita coisa, que era rico, que era próspero, não sei o que, Jesus vai dizer, você não é nada. Você é infeliz, você é miserável, cego, nu, ou seja, ele vai usar todos os benefícios que a cidade trazia, a riqueza, o senso de felicidade, a escola de medicina com os ungüentos e os colírios, as águas termais trazendo saúde e trazendo as fábricas, né, as indústrias de tecelagem produzindo roupas e tudo mais. Jesus usou a característica industrial e comercial da cidade que conduzia o povo de Laodiceia a pensar que eles estavam bem na fita e diz, olha, é o contrário, vocês estão mal na fita. Eu estou a ponto de vomitá-los. Essa é a situação. Por quê? Porque é uma postura de religiosidade. É só de aparência. Uma igreja que vive só de pompa, de aparência, mas que não tem nada, não tem inclusive Cristo dentro dela. Então esse é o grande problema da igreja que segue esse padrão de total esfriamento espiritual, que não consegue enxergar nem a realidade que ela está. Mas vamos caminhar aqui. A igreja não enxergava, mas Jesus enxergava aquela igreja de outro modo. Ele declara, volta lá para Apocalipse, né, capítulo 3, o verso 16, que aquela igreja era uma igreja morna. Já te falei que era uma característica da cidade, essa questão das águas quentes e águas frias, né? Eles tinham lá essas duas realidades. E há um contraste com outras cidades, né, da região. Você der uma pesquisada, você vai ver, enquanto uma com águas termais, outras com águas de refrigério. E a ideia é assim, ó, você não tem nem isso nem aquilo. Você é morno. Você não tem nem o benefício do refrigério que a água fria traz, e você não tem nem o benefício das curas que as águas termais trazem. Você é morno. Você não traz benefício nenhum. Então Jesus declara que aquela igreja era morna. Ele diz assim, verso 16, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. E aí o verso 17... ele confronta a postura, né, da fala dessa igreja e diz, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus diz, e nem sabes que na verdade tu és o quê? Tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tudo que a igreja achava que não era. Por quê? Porque Jesus aponta isso aqui para uma realidade espiritual. A igreja se sentia feliz, uma cidade próxima, maravilhosa, todo mundo rico, sem nenhuma dificuldade financeira? Sim. Se sentia abastada, sem miséria nenhuma? Sim. Então, como que eu sou cego? Como que eu sou com uma faculdade de medicina, ou uma escola de medicina, com produção de colírio, ungüentos, vinha gente boa parte do mundo procurar os remédios para curar as vistas ou coisas, problemas de visão. Como você fala que eu sou cego? Ou nós temos fábrica aqui de tecido, nós fabricamos os melhores, como você fala que eu sou nu? Mas Jesus olha para a realidade espiritual daquela igreja e diz, ó, vocês pensam que tem tudo,
mas na verdade vocês não têm nada. Agora, o que significa dizer então que essa igreja era infeliz, miserável, pobre, cego e nua? Eles achavam-se felizes, eles se achavam prósperos, ricos, seguros, protegidos, inclusive pelo próprio sucesso que a cidade tinha. E eles depositavam a esperança nessa riqueza, nesse sucesso. Eles depositavam a esperança deles no lugar errado. O apóstolo Paulo vai exortar os ricos, cristãos, para que não depositem a confiança na instabilidade dos recursos financeiros ou da riqueza, mas que confie no Senhor. A igreja de Laodiceia era um exemplo daqueles que confiavam nos recursos. Esse texto que eu estou chamando sua atenção, convido você a abrir lá, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 e 19, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, e que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, aqueles que porventura, crentes, mas que são abastados, prósperos, não deveriam usar essa situação de riqueza ou de prosperidade para orgulho, para ostentação, para vaidade, para altivez, mas deveriam utilizar isso como vindo das mãos do Senhor e depositando, inclusive, tudo que tem nas mãos do Senhor e recebendo esse benefício da graça de Deus, usando isso para a glória de Deus através da prática do bem e do socorro àqueles que precisavam, prontos, generosos em dar, prontos a repartir, ricos de boas obras. Tudo que a igreja de Laodiceia não era. Ok? Vamos caminhar um pouco mais aqui. A igreja de Laodiceia, então, ela vivia em profunda indiferença espiritual, sem entusiasmo e sem zelo para com as coisas de Deus. Por isso que, voltando aqui para Apocalipse, você vai ver que a exortação de Jesus segue essa linha. Verso 19, eu repreendo disciplina quantos amo. Geralmente é uma igreja que ela não aceita disciplina, né? A igreja muito altiva, ela não aceita. Quem que é esse que pensa que vai vir aqui disciplinar? Então ela não aceita, mas Jesus está dizendo que assim faz. Veja que é alvo ainda do amor do próprio Cristo. Mas ele começa no verso 19, então: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? E volta a ter comunhão comigo, porque eu estou fora. É isso que eu estou à porta e bato, estou desejando entrar e cear com você, ter comunhão contigo, comer com você. Entrar na tua casa, cear, desfrutar da companhia, da intimidade e tudo mais. Então era uma igreja que estava extremamente em esfriamento espiritual, apatia, morna, e pensava que estava tudo bem, por conta da prosperidade. Tá certo? Conhecendo então o contexto snob da igreja, dá para entender porque ela causava náuseas em Jesus. Agora, mesmo essa igreja causando náuseas em Jesus, né, Jesus traz uma repreensão amorosa. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. A quantos amo. E ele ainda diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou voltar a ter comunhão com você. Aquele que ouvir. Então veja, Jesus ainda apresenta para essa igreja a ideia de que há uma possibilidade, ainda ele chama por essa igreja para ver se há um despertar nessa igreja para retornar à comunhão com ele, né? Entendendo que essa comunhão passa, obviamente, pela
pela disciplina, pelo arrependimento e pela postura de zelo. Então a repreensão é amorosa e a sua postura é sempre de buscar o perdido, né? É ele que vem ao encontro da igreja, é ele que bate à porta da igreja. Se você voltar algumas páginas aqui, em 1 João capítulo 4, verso 19, nos é dito: nós amamos porque ele nos amou primeiro. A ação em buscar o perdido é sempre de Deus, né? Mas não isenta a nossa responsabilidade, uma vez que fomos tocados, de realmente nos achegar e viver da maneira que Ele quer que vivamos. A igreja de Laodiceia era uma igreja que precisava se humilhar, precisava perceber a sua verdadeira condição, se arrepender e voltar para Cristo. Né? E aí eu vejo o conselho que Jesus dá no verso 18. Aconselho que de mim, do próprio Cristo, compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Isso é lógico que aqui não é o vil metal, né? Vestiduras brancas, ouro refinado, vestiduras brancas. Então mostra a ideia da santidade, de investir na santificação, na purificação, na vida piedosa, na vida puritana. Então, ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, ou seja, a sua postura de altivez e tudo mais, né? A sua prática pecaminosa. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, uma vez que a altivez não estava permitindo a igreja enxergar a sua realidade espiritual. Então, Jesus faz um paralelo com a realidade da cidade e chama a atenção, aconselha aquela cidade a justamente fazer tudo aquilo que ela não estava enxergando até então. A conduzi-la a reconhecer que ela precisava, que ela era carente, que ela precisava de Deus e que, portanto, precisava se humilhar, perceber, enxergar a verdadeira condição dela, se arrepender e voltar para Cristo, que estava amorosamente chamando, mesmo ciente de que essa igreja era passível de ser disciplinada. Veja que não há elogio em Laodiceia. Não tem nenhum elogio, nenhuma coisa boa nesta igreja. Enquanto em Filadélfia você não tem nenhuma crítica, aqui em Laodiceia você não tem nenhum elogio. É uma igreja que precisa desesperadamente reconhecer que carece do Senhor para voltar a ter comunhão com Deus. Seguindo aquele padrão do paralelismo, então vamos lá. O destinatário, igreja de Laodiceia. O remetente, ele se apresenta como o Amém. Algumas situações aqui em Apocalipse vai usar esse termo, né? Que Jesus é o Amém. A ideia da conclusão, assim seja, aquele que de fato é, né? A testemunha fiel e verdadeira, algo que a igreja não era. Sempre o remetente tem uma relação com a realidade dessa igreja. Uma igreja que não estava testemunhando de modo fiel e nem de modo verdadeiro, não tinha sã doutrina, não tinha postura de testemunho. E o princípio da criação de Deus, né? A ideia de que ele era o primogênito da criação, não no sentido do primeiro criado, mas de que nele foram criadas todas as coisas, e que se tinha alguém que de fato então é poderoso e que poderia ser orgulhoso, é sempre o Senhor soberano, né? E nunca a criação, nenhuma obra da criação, mesmo que essa criação esteja num contexto de grande prosperidade. Tudo bem? Avaliação. Então não existe aprovação dessa igreja, não tem elogio, não tem aprovação, tudo que ela está fazendo está errado, ela é morna, ela é altiva, ela é infeliz, ela é miserável espiritualmente falando, ela é pobre, ela é cega, ela está em nudez, não tem nada bom nessa igreja.
Cristo está fora desta igreja, eles não têm comunhão com Cristo, não se alimentam de Cristo, não desfrutam da presença de Cristo. Só altivez, como a figura do fariseu na oração da parábola que vimos. A condenação, então, é morno, é infeliz, é miserável, é pobre, é cego, é nu. É o próprio Cristo falando isso para a igreja, chamando a atenção da igreja. Arrepende, porque você está nessa condição. Você está achando que você está por cima da carne seca, mas você não é nada. Você está se colocando acima do Criador, mas eu sou o princípio da criação. Eu sou. Vocês não têm testemunho, vocês não fazem nada. É uma igreja que não tem elogio nenhum para ela, não tem nada de bom nela, porque ela amou mais o presente certo. Ela amou ser reconhecida pelos homens ao invés de ser reconhecida por Deus. A orientação é arrependimento e humilhação. Venha a mim, venha se humilhar. Venha, o verso 19, eu repreendo, disciplina quantos anos, sê pois zeloso e arrepende-te e venha a mim. Escuta o meu chamado e aí eu entrarei na sua casa e terei comunhão contigo. A orientação é para humilhação, a exortação é para ser zeloso, o zelo tanto com a palavra quanto com o testemunho, coisa que eles não tinham. A pregação da palavra era algo extremamente superficial, a pregação do evangelho era extremamente comercial, nada de zelo. Você pois zeloso e arrepende-te. E a promessa é que se porventura ele se arrependesse, fosse zeloso, se humilhassem e viesse a Cristo, ele se sentaria no trono com o Senhor. O verso 21 é dito, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então essa é a promessa que Jesus tem para a igreja. Ok? Concluindo, irmãos, essa primeira sessão, então, das 7 cartas, nós podemos dizer que as 7 cartas, elas não são independentes e nem cronológicas, mas elas são interligadas e paralelas. Falam a respeito da igreja de todos os tempos e de todos os lugares, desde o início do reino até a volta do rei. Então, desde a vinda de Cristo, da sua vitória, da sua ascensão, até a volta de Jesus. Essas 7 cartas, as 7 igrejas, falam dessa igreja, desse período todo, e por isso todas elas são aplicadas nas igrejas de hoje, seja ela em qualquer lugar que porventura essas igrejas estejam. As cartas exortam os crentes a fugir desse esfriamento espiritual, dessa apatia espiritual, desse desânimo espiritual, que pode ser causado pela falta de humildade, que pode ser causado pela arrogância, que pode ser causado inclusive pela muito conhecimento doutrinário e pouca prática. Então tome cuidado com essa apatia, o equilíbrio, dependência de Deus, desejo de servir, investimento. Nós temos a nossa responsabilidade, conserva o que tens. Então, nós precisamos lutar para não desanimar na fé, para não enfraquecermos, para não entrarmos nesse esfriamento, nessa apatia espiritual. Outro ponto que as cartas também exortam aos crentes é cuidado com o liberalismo, com as heresias. Não pense que uma igreja que prega heresia vai te conduzir para o céu. Várias cartas chamam atenção para confrontar as heresias, para lutar pela sã doutrina, para odiar as obras, inclusive, dos hereges, para se levantar, para fazer calar. Faça essa mulher calar.
Então, quando você vê o surgimento de uma heresia ou de uma postura que vai conduzir uma prática herética, porque a heresia ela é muito sagaz, né? Se ela chegar para você e te apresentar algo extremamente absurdo da palavra de Deus, você vai falar, pô, tá heresia, tô fora. Mas não, ela procura se tornar semelhante. E aí há pequenas brechas, né? São pequenas situações na prática, no dia a dia, que vão entrando na igreja, que vão sendo assimiladas pela igreja, às vezes colocadas em prática sem as pessoas perceberem, mas que lá na frente vai conduzir para um grande desvio bíblico, doutrinário e de fidelidade. Então esteja atento a essa doutrina, estude a palavra, conheça as Escrituras. É nela que está as respostas que nós precisamos e é nela que está declarado a fidelidade que Deus espera de nós. Se nos desviarmos, o menor que seja o desvio, nós erraremos o alvo. Então, igreja, cuidado com a heresia, o liberalismo. Mas isso tem nada a ver. Os tempos são outros. Mas que problema tem de fazer um negocinho desse? Nossa, mas tem tanta igreja já que faz. Cuidado, tudo tem a ver. Ou nós andamos em fidelidade, ou nós vamos colher as consequências da desobediência. E isso pode custar muito caro. Então, fidelidade às Escrituras, à sã doutrina é essencial. Né? Lógico que é associada à prática da caridade, da piedade e tal. Não adianta nada você ser um super teólogo e não ter vida. Mas também não adianta nada você ter uma aparente vida cristã sem o conhecimento e o crivo da teologia, porque aí você cai no pragmatismo. Isso aí é tão terrível como qualquer outra heresia. Então, cuidado. E a última exortação é para que a igreja permaneça fiel, a igreja permaneça fiel diante das perseguições, das provações, dos sofrimentos, inclusive de perseguição, que pode culminar na morte dos fiéis. Então, o que Jesus está explicando nessa primeira sessão? Igreja, durante todo esse período, até a minha volta, vocês receberão grandes ameaças. Estejam fiéis, atuantes, atentos, obedientes, buscando santidade. Não deixe de vigiar, porque senão a queda pode ser grande. Então nós vemos essas exortações diante dessas grandes ameaças, e como eu disse no início dessa aula de hoje, que vão ser inclusive orquestrada e arquitetada pelos agentes de Satanás, pelos 3 aliados de Satanás. Se ele vem de uma forma, a igreja se mantém fiel, vem de outra. Se a igreja consegue se manter fiel, se desvencilhar daquelas ameaças, vem uma terceira. Ou seja, ou nós estejamos constantemente em vigilância de fidelidade, de obediência, de santidade, de comunhão com Deus, ou em uma dessas 3 investidas a gente vai acabar sofrendo algum trauma, alguma situação. Então, cuidado com as paixões do presente mundo, a sedução da Babilônia, onde conduz você a procurar satisfazer mais os seus desejos do que fazer a vontade de Deus, amar mais os prazeres do que a vontade de Deus, pensar que a sua vida é simplesmente lazer e prazer e negligenciar a caridade, a piedade e o investimento no reino. Se porventura não cair nisso, cuidado com as heresias, com o liberalismo, aquilo isso não tem nada a ver, cuidado. Um dos princípios para nos mantermos fiéis é tudo tem a ver. E cuidado para não desanimar quando as provações chegarem. Estamos sujeitos a passarmos por situações adversas, de privações inclusive
de provisão. A igreja pode sofrer isso. O povo de Israel já sofreu isso várias vezes. E isso servia de exemplo para a igreja. A igreja então está sujeita a isso. E se porventura isso acontecer, lembre do Antigo Testamento, lembre-se de Abacuque, lembre-se de Jó, lembre-se de outros personagens bíblicos que mesmo diante das situações adversas e com a falta de tudo, mas permaneciam fiéis e obedientes ao Senhor nosso Deus. Ok? A gente para por aqui então, encerrando aí essa primeira sessão. Os candeeiros, Jesus no meio dos candeeiros, ok? E na semana que vem, se Deus permitir, aí nós começamos a segunda sessão, que é a que vocês gostam, né? Que começa a falar dos selos, tá certo? Então, obviamente que nós temos aí a visão do trono e a questão do poder de Jesus, nós vamos tratar disso, e aí, na sequência, tratarmos dos selos, né? E aí entendermos a relação de cada deles. Então, a próxima sessão aí que nós vamos trabalhar é o trono e os 7 selos, que vai do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 7, verso 17. Tá certo? Então, esteja atento aí para a semana que vem, se Deus nos abençoar.